O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Lucas, o médico amado, no capítulo 19. Lucas, que não fez parte do colégio dos apóstolos, não andou com o Senhor Jesus, mas foi alguém que foi tocado pela graça de Deus e fez uma averiguação a respeito da vida de Jesus, dos seus ensinos, e ele, tanto no livro que traz o seu nome, que nós abrimos agora, de Lucas, como também no livro de Atos dos Apóstolos, ele traz a informação que é válido, que pode crer, pode ter essa palavra, pode ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque muito benéfico é servir ao Senhor, muito gratificante. Então, hoje, nós vamos estar meditando a partir do verso 11, Lucas 19, a partir do verso 11, que diz a palavra de Deus. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Verso 16. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes, e ceifa o que não semeastes. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quando, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, toma esse momento em Tuas mãos, nos direciona, nos capacita, segundo a Tua vontade, porque esse é o nosso propósito, Senhor, servir a Ti com alegria, com fidelidade, com o coração comprometido com a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, aquele que partiu, o rei que partiu, ele há de voltar. O rei
que partiu, voltará. Nós esperamos esse rei. Ele partiu, mas ele voltará. Amém? Ele partiu, ele voltará. Eu queria que você voltasse, a nível de introdução, no capítulo 9 de Lucas. Voltar algumas páginas, capítulo 9, algo muito interessante aqui. O evangelista Lucas aqui, ele tem um propósito muito interessante aqui no capítulo 9. Ele mostra para nós que Jesus tem a compreensão dos dias. E aqui ele faz uma separação da vida ministerial de Jesus, aqui, a partir do capítulo 9, no verso 51, separando o que Jesus estava vivendo, e a partir de agora, do verso 51, para onde Jesus está caminhando. Qual é o propósito do Senhor Jesus? Veja comigo o verso 51, do capítulo 9. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante intérprida resolução de ir para Jerusalém. Jesus, ele tinha convicção do que lhe estava proposto. E ele está agora com essa resolução no seu coração de partir para Jerusalém. E ele não faz essa caminhada, essa partida, como alguém que não tem noção de onde está indo, o que vai acontecer, o que ele está indo fazer lá. Não, meus irmãos, pelo contrário, Jesus tinha completa noção. É só você voltar alguns versículos aqui do capítulo 9 e ver o verso 22. Quando Jesus está ali com seus discípulos e pergunta para os seus discípulos quem diz os outros quem ele é. E depois pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, nos versos até o 21, vai mostrar para Jesus quem é Jesus. Ele vai dizer quem Jesus é. E no verso 22, Jesus ele coloca a sua posição, o que lhe vai ser necessário que aconteça. Olha só, ele diz assim, no verso 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Então, Jesus, ele parte com a convicção de tudo que lhe iria acontecer. Jesus não está enganado, Jesus não está indo com uma visão deturpada, não, ele tem convicção, ele sabe o que lhe é necessário, ele sabe o que irá lhe acontecer, mas ele se coloca à disposição do Pai, para fazer a vontade do Pai. Então Jesus está nessa caminhada, nós estamos aqui no capítulo 19, há poucos dias da Páscoa, já está no período pascual, ali em Jerusalém. Jesus está saindo ali de Jericó, achegando-se a Jerusalém, e as pessoas que ali estavam vendo tudo o que estava acontecendo, porque nessa viagem, nesse percurso, do versículo 51 do capítulo 9 até aqui o 19, Jesus está andando de cidade em cidade, Jesus está pregando o evangelho das boas novas, Jesus está fazendo a vontade de Deus. E nessa caminhada, nesse propósito, muitas pessoas foram curadas, restauradas, muitas pessoas viram e conheceram que ali era o Filho de Deus. Pessoas como o mendigo que estava a mendigar ali em Jericó. Estava ali mendigando, e ele pergunta o que está acontecendo, porque ele não via. E dizem, Jesus de Nazaré está passando. Mas ele escuta diferente, porque ele fala diferente. Ele não fala Jesus de Nazaré, ele fala Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama ao Senhor que faça algo
por ele. E ele começa a incomodar a multidão. Era uma multidão que estava seguindo Jesus. Não era uma pessoa, 2, 100, eram milhares de pessoas que estavam ali, amontoadas, se ajuntando cada vez mais. Ao ponto de também, em Jericó, alguém subir numa árvore, porque queria ver pelo menos Jesus passar. Alguém chamado Zaqueu, que também foi tocado pela graça de Deus e foi salvo. E na sua salvação, Jesus mostra o propósito quando ele diz: eu vim para salvar o que estava perdido. Foi o que Jesus finaliza a história dele ali com Zaqueu. A multidão que ali estava querendo ouvir Jesus se incomodava porque Jesus iria ficar hospedado e ia estar jantando ali com Zaqueu. E aquela multidão endureceu seu coração e começou a repreender Jesus, a ignorar Jesus, dizendo: como pode Jesus ficar na casa desse publicano? Como pode Jesus estar na casa desse publicano? E Jesus vai mostrar: eu vim para esse publicano. Em outras passagens, Jesus vai dizer: eu vim para salvar os publicanos, as prostitutas, os pecadores, pois os sãos não precisam de médicos, mas os doentes precisam. E Zaqueu era um doente, o cego era um doente que também foi salvo pela graça de Deus. E Jesus, nessa caminhada, a multidão está se achegando cada vez mais, muitas pessoas ali estão com Jesus. E vem a pressa, que é o que inicia o nosso texto, a pressa. Muitos ali, olhando para tudo o que acontecia, o que eles pensam? Realmente agora chegou o reino de Deus. Realmente é agora que nós vamos ser libertos dos romanos. Realmente agora nós seremos totalmente livres. E Jesus olha para aqueles apressadinhos e diz: eu vou contar uma parábola para vocês. E ele mescla a parábola com algo histórico. Porque essa parábola, que Jesus está apresentando, para o nosso tempo, é um pouco estranho. A nossa cultura, ela é um pouco estranho. Mas a cultura daquela época não era estranha. Herodes, o grande rei Herodes, que era rei de 4 cidades, era assim que os romanos, quando conquistavam territórios, eles dividiam aquele território em 4 pedaços, em 4 cidades, e colocava os seus imperadores ali para administrar, para dar ordem às cidades. Herodes é aquele que perseguiu e mandou matar todas as crianças quando ele soube que o rei nasceu. Quando ele soube do nascimento de Jesus, ele mandou matar todas as criancinhas. Todas as criancinhas foram mortas por conta ali do seu medo de perder o seu reinado. Mas ele morreu. Ele matou muitas crianças, mas ele morreu. E ele deixou vários filhos, mas 3 desses filhos, e um deles, chamado Arquelau, Herodes Arquelau, ele foi um rei que, na história também, um dos governadores de uma dessas cidades, ele toma essa mesma atitude aqui na qual Jesus está compartilhando essa parábola. Ele tinha um dos seus reinos, a sua cidade, ele deixou na mão de pessoas, ele pegou os seus bens e deu para os seus servos, enquanto ele ia em Roma pedir para que ele tomasse conta de um outro território, que não era dele. E os romanos assim permitem, mas também foi uma embaixada, até os romanos pedir para que ele não reinasse lá, para que ele não governasse lá. Então, esse episódio que Jesus está mesclando com a parábola, para nos mostrar o reino de Deus,
é algo que era comum. As pessoas estavam ali, elas ouviam e elas entendiam o que estava acontecendo, o que Jesus estava compartilhando. Todas as pessoas estavam entendendo muito bem. Elas estavam dizendo, realmente, essa história é conhecida para nós. Nós sabemos dessa história. E Jesus está agora compartilhando essa história para acalmar aqueles apressadinhos. Aqueles que estavam desejosos de ver logo o reino de Deus ali. Mas a visão deles, de muitos deles, talvez as nossas, muitas vezes é política, é momentânea, é para cá. E Jesus está aqui compartilhando também nessa parábola que ele não está preso às coisas dos homens, que ele não está preso à questão social e política, nem daqueles dias, nem de Roma, e nem de Israel, e nem dos nossos dias. Jesus não está preso. Jesus, ele é o Rei dos reis, de todos os povos, de todas as nações. Um dia todos os joelhos se dobrarão diante dele. Um dia cada um de nós iremos prestar conta diante dele. Cada um de nós estaremos diante dele. Iremos ter que dar conta de tudo que nós fazemos, falamos e pensamos. Então Jesus está aqui compartilhando que não era daquele jeito, que não era daquela forma que ele iria tomar ali a rédea da situação da história. Mas Jesus está dizendo, está querendo mostrar que ele iria passar o seu reino para os seus servos. Ele chamou 10 servos. E ele entregou uma mina para cada um dos seus servos. Uma mina. Cadê a tua mina? O número 10 aqui também representa o geral. Ele entregou para cada pessoa que foi tocado pela graça de Deus. Ou seja, o que nos falta para que nós hoje façamos a obra de Deus? Ele deixou o terreno, ele deixou os recursos, ele deixou tudo para que nós possamos dar continuidade na sua obra. Nós não temos desculpas diante do Senhor. Talvez alguns de nós, naquele grande dia, iremos dizer para o Senhor, mestre, a mina que tu me deu, eu fiz 10. O Senhor me deu uma, eu te dou 10. E ele vai olhar para você e vai dizer, bom servo, descansa. Você tomará conta de 10 cidades. Entra no regozijo do teu mestre. Talvez alguns de nós iremos apresentar 5. E ele vai dizer, toma conta de 5 cidades. Ele vai se regozijar também. Você também ficará alegre com essas bênçãos. Entra no regozijo do teu mestre. Mas talvez alguns de nós, talvez alguma pessoa que vai ouvir, vai assistir esse vídeo, vai ouvir, então até nós que aqui estamos, podemos ouvir por esse ouvido e sair por este, e não dar atenção, e continuar com aquela mina, o seu talento guardado. O seu talento continua guardado no lenço. E Jesus está dizendo para você despertar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para aqueles que irão ouvir, participar, assistindo esse vídeo em outro momento.
E Jesus está mostrando para você que esse talento, essa mina que Ele te deu, você que foi tocado pela graça de Deus, você que é uma nova criatura, Ele te dá todos os recursos para que você possa multiplicar, para que você possa expandir o reino, para que você possa crescer, multiplicar, abençoar a vida de outras pessoas. Com o Evangelho da Graça, as boas novas da salvação, o Senhor Jesus, Ele capacitou, Ele dá para cada um dos seus servos. Não tem servo do Senhor que possa dizer, eu não tenho essa mina. Porque Ele deu para cada um dos seus servos. E Ele só chamou 3 para mostrar para todos. Tinha uma, fez 10, tinha uma, fez 5, tinha uma, guardou no lenço. E Ele vai dizer, por que fizeste isso, mau servo? E a visão que esse servo tem de Deus é totalmente reprovativa da pessoa do Senhor Jesus. Ele reprova o Senhor Jesus. Ele reprova o seu mestre. Porque ele tem um coração, uma mente contaminada, diferente de quem é Deus. Porque ele olha e vê uma pessoa dura, uma pessoa que toma, uma pessoa que não dá oportunidade. Será que é assim que você tem olhado para Deus? Alguém que está te maltratando, alguém que está mexendo no que é teu, alguém que não te abençoa. De quem era a mina? Do Senhor. Para quem Ele deu? Para você, para mim. Para cada um de nós que servimos ao Senhor. Ele já foi bom, Ele já foi gracioso em ter nos salvado, em ter nos dado esse recurso. Nós não vamos trabalhar pela nossa força, Ele já nos dá toda a condição. Quando nós falamos em mina, né, a mina que aqui é dada, é como se fosse uma conta paga de 100 dias do seu trabalho. Não tem uma resolução correta para a definição de mina. Pelo menos não que eu estudando tenha encontrado. Tem várias definições. Mas a mais próxima que eu achei são 100 dias de trabalho. Então o Senhor nos dá 100 dias, 100 possibilidades de multiplicar. Você acorda durante 100 dias, você acorda e você tem o recurso para fazer a obra, para engrandecer o reino. Aí você olha e diz, hoje não, amanhã, depois, quando eu resolver esse problema, quando eu resolver aquele outro, quando eu fizer isso, fizer aquilo, aí eu vou me dedicar nas coisas do reino. Não, porque se eu for me dedicar na obra do reino e não der certo, né? E se eu perder o que eu já tenho? Não vou perder não, porque o meu Senhor, Ele é muito rígido. Meu Senhor é muito rígido. Ele vai cobrar muito caro. Ele vai me cobrar muito. Então eu vou guardar e vou devolver no dia que eu estiver com Ele. Você vai ser chamado de mau servo. E aqui, essas 3 histórias, essas 3 pessoas nessa história, são servos de Deus. São servos de Deus. E o Senhor vai chamar os 3, vai chamar cada um dessas pessoas. E Ele não vai se alegrar muito com aquele, e Ele vai dizer mais, eu vou te condenar, não é porque eu sou isso, mas é pelas tuas palavras. O que a Bíblia fala das nossas palavras? Ela diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, o nosso coração, como ele está refletindo, né, apresentando Deus, como o nosso coração tem apresentado o Senhor. Né? Se é essa a visão que nós temos de Deus, nós não vamos ter coragem de usar a mina, porque nós já temos medo de perder.
E talvez você diga assim, mas pastor, olha só o que Deus vai fazer. Eu já sou tão ocupado, eu já sou uma pessoa tão cheia de trabalho. Eu tinha uma mina e agora eu tenho 10 cidades para me governar. Eu só cuidava de uma mina e agora eu tenho 10. E o Senhor vai dizer, toma a mina dele. Porque ele está perdendo tempo. Toma a mina dele e dá para o que tem 10. E os próprios empregados, os próprios que o assistiam o rei, vão dizer, opa, vai tirar dele que tem uma e vai dar para o que tem 10? E ele vai dizer assim, a todo aquele que tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, quanto mais nós nos colocamos à disposição do Senhor, mais Ele vai nos abençoar e nos dar a capacidade de multiplicar e ser bênção na vida das outras pessoas. Então, nós não podemos ter medo, não podemos nos acovardar, nós devemos ir para frente, ir para cima, fazer a vontade de Deus, nos colocar, mesmo quando nós não temos total, não vou dizer a palavra certeza, mas quando o nosso coração ainda tem medo, que eu acho que é o alvo de todos nós cristãos, é alcançar o que João vai dizer, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas eu muitas vezes me vejo com medo ainda. Eu muitas vezes me sinto amedrontado. Mas a palavra do Senhor também nos diz, queridos, que nele nós somos mais do que vencedores. A palavra dele nos mostra que ele já nos deu vitória sobre todas as coisas. Então, eu me conforto e me fortaleço e me coloco à disposição, ainda quando eu tenho medo. Ainda quando o meu coração me condena, Ele é maior. Ele é superior e Ele pode. E quando nós nos colocamos, apesar de nós, à disposição dEle, Ele nos abençoa. O motivo de nós não fazermos a obra de Deus não é os recursos. Não é falta de incrédulos. Não é as possibilidades. É o nosso coração. É o que nós estamos enxergando. É como nós vemos o nosso Senhor. É como nós olhamos para nós mesmos. E entra por fim aqueles que ali estavam, mas odiavam o Senhor. E esses que odeiam o Senhor não querem o seu governo, não desejam o seu governo, não querem ver prosperar o seu reino. E a palavra é dura, porque no último dia, quando todos os joelhos se dobrarem diante do Senhor, Ele vai separar aqueles que são dele, que estão com o coração transformado pela graça de Deus, e aqueles que não são dele, que o odiavam. E olhando para isso eu me lembro do Salmo 2, que diz, os reis da terra se levantam e murmuram, diz, sacudamos de nós, tiramos de nós as suas algemas. Vamos fazer a nossa vontade. O Senhor ri deles, zomba deles, porque nada podem fazer. Todas as pessoas estão debaixo da autoridade do Senhor, quer queiram ou não. Então, nos submeter, nos colocar diante da mão do nosso Deus, entregar a Ele o governo, a direção da nossa vida, é o que eu e você devemos fazer. Ele vai dizer para aqueles servos, ou para aqueles outros, ele nem diz, ele só manda o recado. Traz todos os que eram contra mim, todos os que me odiavam, todos os que se levantaram contra mim. Executa eles aqui na minha frente, serão executados. Essa palavra é dura. Porque o coração dessas pessoas
estavam endurecidos, contaminados, não receberam a graça salvadora de Cristo. Queridos, nós que recebemos a palavra de Deus, a salvação por meio de Cristo Jesus, não por obras, porque eles já eram servos do Senhor, nós já somos servos do Senhor. Recebemos essa mina para trabalhar, para que as nossas obras venham engrandecer o reino de Deus. Que eu e você possamos usar cada um dos recursos que Deus nos dá. E você não pode nunca mais olhar e dizer, eu não tenho recurso. Tem. Talvez esteja tão enrolado dentro desse lenço, dentro do teu bolso, que você esqueceu. Você não sabe o que é, então começa a procurar. Lembro uma frase do pastor Marcos, pastor Eliseu, que ele dizia assim, às vezes as pessoas não sabem qual é o seu dom. E às vezes também eu não sei. Mas se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, se tem alguém necessitado, eu vou me colocar na brecha, eu vou orar. Se eu posso olhar para o necessitado e contribuir, eu vou contribuir. Se eu posso me colocar à disposição de vir aqui à frente e trazer uma mensagem, eu vou trazer. Se eu posso louvar, eu vou louvar. Se eu posso ir no hospital, fazer uma visita, eu vou. Se eu posso ir numa prisão, fazer uma visita, eu irei. E assim eu vou descobrir o meu dom, o meu talento. Assim, as pessoas verão e dirão assim, faz isso. As pessoas vão olhar e vão dizer, por favor, você pode orar por essa pessoa que está doente? Por favor, você pode ir num hospital que tem uma pessoa enferma? Por favor, visita aquela prisão, aquele presídio, porque ali há pessoas encarceradas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. As pessoas vão dizer, vamos fazer um sopão e vamos levar para tal local, vamos ajudar aquelas pessoas necessitadas. Elas vão procurar você porque o seu dom, a sua mina vai brilhar. Não somos nós, é os recursos de Deus. Nós vamos administrar. E dentro do teu bolso pode estar tão escondido até para você. E como você vai redescobrir essa mina? Vou usar uma expressão aqui, até mundana, colocando nossa cara a tapa. E saindo das quatro paredes. Ir. Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Para quem é essa palavra? Para mim, para cada um de vocês, para os meus irmãos, para todos nós. Cada um de nós que temos o nosso coração convertido. O Levi uma vez até já me fez lembrar essa citação que eu quero concluir agora. Dick Hills, acho que é, Levi me passou uma vez. Todo coração com Cristo é um missionário. Tem mina, tem recurso, tem condição para fazer a obra. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. Precisa do missionário. Quem são os missionários? A igreja. Missionário não é só quem vai para a África, quem vai para os ribeirinhos. Missionários são cada um de nós, na nossa rua, dentro da nossa casa, onde nós estudamos e onde nós estivermos, no nosso trabalho, faculdade, onde for. Ele nos deu autoridade e nos deu recursos para que nós possamos fazer a sua obra. Que Deus nos abençoe e nos direcione para fazer essa obra com alegria, força e determinação. Amém? Que Deus nos abençoe.
Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.